vocês me desculpem pela imagem, que o meu carro tá assim, totalmente abafado. E assim que eu puder, assim que a gente chegar ali na tranqueira, né? Eu dou mais uma limpada aqui, dou mais uma ajeitadinha, porque ele tá cheio dessas gotículas. Tá molhado o meu vidro. E aí dificulta bastante a visão de vocês, né? Mas tá tranquilo. Por enquanto o trânsito tá tranquilo. Mas vamos nos preparando para a mesma tranqueira de sempre. Mesmas filas de carros. Mesma situação de todo santo dia. Que é a divisão entre a Caso Alves e o Caminho do Meio. São avenidas muito agitadas. E aí é inevitável, né, que a gente tenha um trânsito caótico, assim, um movimento de muitos carros. E a gente tá numa semana de feriado, né? Então a gente pode ter uma impressão de que tem menos trânsito, menos carros na rua, porque tem gente que pode ter o privilégio de começar o feriado bem cedo mesmo. O feriado é apenas na sexta-feira, mas tem pessoas... Olha aqui, ó, esse aqui, ó, tem um baita de um buraco ali na outra pista. Eu passo por aquele buraco todo santo dia. E as pessoas, elas não sinalizam quando elas desviam daquele buraco. E é uma coisa que não tem justificativa. Não tem motivo para não sinalizar. Então aqui agora eu já vou mudar de faixa. Eu não vou me meter de louca aqui na faixa da direita, né? Já vou mudar de faixa. E eu acho que aqui ninguém vai tentar fazer isso, porque essa fila ainda tá bem curta, né? E tá funcionando. Então é assim que eu me posicionei aqui. E como eu tava comentando, né, semana de feriado tem bastante gente, assim, que tem esse privilégio, né, de poder ir pro feriado antes do feriado, né. Então, isso com certeza afeta no trânsito, afeta no dia a dia, né. E, enfim, a gente vai olhando, observando o trânsito e vai se concentrando, né? A gente precisa se concentrar no trânsito. É bem cedo agora, saí ali de casa e eu não liguei a câmera assim que eu estava erguendo o portão, justamente porque eu estava com o vidro todo embaçado. Mas é super cedinho, agora recém vai ser 7h15. Eu considero que eu estou atrasada no meu horário. E eu sou daquelas pessoas que, de modo geral, para eu me sentir bem e para tudo estar sob controle na minha vida, no meu dia principalmente, eu preciso que a rotina seja repetitiva, assim, seja igual. Todo dia, se eu não gosto de me atrasar, eu sei qual é o tempo que eu tenho para me arrumar, o horário, a troca de minutos certa para eu estar fazendo cada etapa da minha manhã, né? Se eu tô em casa e já é 7 horas exatamente, eu ainda não desci para a cozinha, bom, eu estou atrasada. E agora no inverno eu vou ter que acordar um pouquinho mais cedo, porque aqui no sul a gente tem um inverno bem marcante, assim, bem característico. Isso faz com que
a gente tenha que vestir mais roupas. E vestir mais roupas significa levar mais tempo para se arrumar. Então, na medida em que eu levo mais tempo para me arrumar, eu vou ter que acordar mais cedo. Isso é uma péssima mudança na minha rotina. Horrível. Porque eu não gosto, para começar, não gosto de acordar cedo, né? Sei lá, tem gente que ama acordar cedo. Tem gente que não tem problema nenhum com isso, né? Tem gente que simplesmente não tem problema em acordar cedo. E eu não gosto de acordar cedo. Eu não sou uma pessoa matutina. Eu sou uma pessoa vespertina, uma pessoa noturna. Pelo menos é como eu me sentia até pouco tempo atrás, né? A gente vai conhecendo o nosso corpo e vai vendo, assim, o quanto que a gente funciona em cada etapa do dia. Claro que na medida em que a gente vai ganhando um pouco mais de idade, deixando aquela faixa de idade mais jovem, né? Não sou assim tão jovenzinha mais. A gente começa a sentir mais, né, esse peso, de repente, de dormir tão tarde, né? E aí a gente começa a modificar um pouco os nossos horários, a reorganizar, porque é o nosso organismo que tá falando, né? Não é mais uma vontade própria. Estou com vontade de assistir série até as 3 horas da manhã. Não tem mais isso, né? A gente não é só o fato de ter responsabilidade no dia anterior e tal, mas é uma busca de rotina. Eu não sei se é assim aí contigo, se funciona desse jeito, né? Olha só a barbeiragem que o cara tá fazendo lá. O cara quis desviar do ônibus. Que burro. Que trouxa. Agora vai ter que voltar pra pista. Que trouxão. Que trouxão. Mas o que aconteceu? Ele achou que o ônibus tinha parado por algum problema. E ele, com a pressa que ele deve estar, pensou, bom, vamos desviar porque esse ônibus está com algum problema. Mas ele foi apressado. Ele foi... Ele foi apressado. Ele não soube esperar o tempo do outro. E tem isso, né? Quando a gente está no trânsito, a gente tem que entender que não é o nosso tempo o tempo todo. Tem o tempo do outro. O outro tem o tempo para se adaptar com a marcha. O cara atrás de mim tá longe, ele pegou uma baita distância de mim. Mas por que ele parou? Por que ele pegou distância? Não sei. E o ônibus ali parou também. E por que pegou distância? E aí, só por isso, tu acha que é um motivo pra tu... Eu vou trocar de faixa. Só por isso tu acha que é um motivo pra tu simplesmente invadir a calçada? Porque tu acha que o ônibus quebrou? Sabe, é esse tipo de imprudência. E tem o tempo do outro. A gente tem que entender que no trânsito tem o tempo do outro. Tu pode estar com muita pressa. Muita pressa. E tu pode ser uma pessoa muito impaciente. Mas cada pessoa tem o seu tempo. Tem outra diferença, uma coisa, né, que é diferente, que a gente não se dá conta num primeiro momento. Olha ali, tem um carro estragadinho, um carro paradinho, né? Então eu vou colocar aqui o meu pisca-alerta, que é para as pessoas que estão atrás de mim entenderem que realmente tem um fato fora da curva aqui nesse trecho, tá? Que é para as pessoas terem um pouco mais de cuidado ao passarem por aqui, né? Aquele sujeito ali tá precisando de ajuda, não sei se vai vir logo a ajuda dele, mas enfim, passei, pronto, tirei o meu sinal. E aí os caras já vêm dar o sinal e aqui a gente tem que ser brother, aqui a gente tem que ser legal. Eu escolhi essa faixa, então eu não posso ser egoísta e achar que essa é a minha faixa. Não, eu cheguei antes porque fui eu que escolhi. Não, tem um busão lá na frente, tem um monte de gente lá na frente, já tem motoqueiro andando na contramão, porque todo mundo quer se livrar desse transtorno que é esse afunilamento aqui. E como eu ia dizendo antes, né, a questão do tempo do outro, uma coisa com a qual a gente está começando a se acostumar são com os carros automáticos. Automáticos eu não digo, mas os automáticos, isso. Os carros automáticos que não tem mais aqui a caixa de câmbio, que com embreagem e tal, que a gente nem precisa mudar
a embreagem, o câmbio, as marchas, a gente não precisa mudar absolutamente nada. É só pisar no freio, no acelerador, na hora de estacionar e coisa e tal. Tem uns detalhes que são diferentes. E isso influencia no tempo do carro dentro do trânsito. Tu não dirige com a mesma velocidade e a mesma segurança. Vamos lá, cambada. Tu não dirige com a mesma segurança, no sentido assim, com a mesma velocidade, né? Tu não consegue colocar, né, a mesma velocidade que que a gente coloca tranquilamente, quase que naturalmente num carro manual. Porque ele precisa de um comando nosso justamente para dar um torque maior, para acelerar. Então, o próprio carro, sendo um mecanismo automático, ele já demora, ele mesmo demora para funcionar, digamos assim, né? É o jeito que eu tô conseguindo explicar aqui, né? Se tu já tem um carro automático e tu sente que isso é um fator que modifica o tempo desse carro na pista, no trânsito, comenta aqui, vamos bater um papo, porque eu não tenho um carro, o meu carro ele é manual, né? Eu não tenho um carro automático, mas eu já dirigi carro automático, né? E eu entendo que eu me sinto assim, eu me sinto mais lenta, eu me sinto mais devagar num carro automático. Eu sinto que eu não consigo arrancar e correr no ritmo que eu gostaria quando eu tô dirigindo o carro automático. Ah tá, esse vai dobrar, então eu não vou puxar. E eu faço isso daqui, ó, de mudar de faixa, para tentar passar desses caras aqui da esquerda, mas nada me garante que eu vá ter sucesso com isso, porque essa faixa aqui da direita acaba ficando muito lenta, porque todo mundo vai dobrar à direita, né? E agora eu tenho que acelerar bastante para poder superar e ultrapassar esses caras aqui, né? Mas enfim, a gente tenta. A gente sabe que em algum momento a gente vai conseguir. Dando sinalzinho, não tem porquê a gente não conseguir, né? E é isso, sabe? A gente tem que ter paciência. E às vezes a gente não tem paciência. Às vezes a gente só tem manias. Como agora, isso aqui que eu expliquei, essa coisa de troca de faixa, numa faixa que todo mundo vai dobrar à direita, mas eu vou seguir reto. O próprio ônibus estava na faixa. Aí o querido quer buzinar para eu sair da frente dele, para ele poder passar. Uma coisa é tu ser imprudente de querer buzinar, querer que eu te dê a passagem num trecho que não tem como eu te dar a passagem. Se eu não tenho como dar passagem pro motoqueiro naquele trecho ali, o cara tem que se ligar, né? Ó. E isso aqui é mais um exemplo do que eu tô falando sobre o tempo do outro. O tempo do outro na direção. O motoqueiro, ele vem acelerado, ele vem voando, ele vem correndo. Ele não tá se importando com o tempo. Ai, meu amor. Ai. O outro não tá se importando, o motoqueiro, no caso. Ele não tá se importando se ele tá passando por um trecho que a pista é mais fina, olha só o que eu tô dizendo. Se a pista é mais estreita, o motoqueiro não tá se importando se a pista tem um buraco. Ele simplesmente está na velocidade dele, ele acha que ele está na razão dele e ele quer passar por ti. Então ele buzina para tu sair da frente dele, mas ele não está nem um pouco conectado com o trânsito. Ele não está conectado com as outras pessoas no trânsito. E eu acho que o trânsito também é isso. Se tu quer dirigir bem, se tu quer te sentir segura para dirigir, para estar dentro do trânsito, tu tem que estar conectada com os outros. E isso significa concentração total. Tu tá ali de cabeça naquilo ali, sabe? Tu não tá dirigindo só pensando no que tu tem que fazer no trabalho, no que tu deixou de fazer em casa, na briga, na discussão e coisa e tal. O trânsito, de repente, é até um momento de tu quebrar essa bolha de preocupações, sabe? E se conectar um pouquinho mais com aquilo que tá acontecendo. E aí, eu acho que isso são fatores, né, que nos ajudam a evitar trânsito, a evitar problemas de trânsito, a evitar incomodação, estresse, briga, discussões. E aí tu começa a ficar doente, porque o trânsito,
né? Tu estás te estressando com o trânsito, não é o trânsito. A culpa dos nossos problemas sempre são os outros, né? Sempre aquilo que está no nosso externo. Mas depois de muito tempo, eu tô dizendo isso assim, porque eu durante muito tempo fui uma pessoa que me estressava demais no trânsito. E eu ainda estou nesse período de mudança, sabe? Eu tô realmente num processo de mudança. Eu não quero mais ser do jeito que eu era, no sentido do estresse todo que eu me fazia sentir, me colocava num estresse absurdo, porque o outro não dirige como eu penso que ele tem que dirigir. O outro vem tocado e acelerado, e porque eu tô vendo que ele tá acelerado, eu sou obrigada a parar para ele. Sabe? É aprendizado todo dia, todo momento. E nesse sentido é que estou ainda num processo, né? Aí eu não vou me cobrar coisas que eu não consigo fazer. Mas eu quero me propor a fazer. Quero me propor mudar, me propor melhorar. E isso com o tempo, com certeza, eu vou conseguir. Então hoje, olha lá, pedestre querido, andando bem devagarinho, por causa dos amigos, né? Rua de bairro é assim. Rua de bairro, as pessoas andam muito tranquilamente, né? Tô chegando aqui no meu local de trabalho. Quero ver se eu consigo estacionar no lugar que eu gosto, porque eu sou assim, como eu comentei, né? Eu gosto de previsibilidade, eu gosto de coisas repetidas, de modo geral, né? Eu não sou aquela pessoa que não consegue. Eu vou ter que ver o que esse carinha vai fazer, porque ele tá me atrapalhando, né? Esse carinha tem que se ligar que se ele não vai parar em lugar nenhum, pode sair, irmão. Pode sair que essa vaga é minha. E isso tem a ver com essa minha necessidade de rotina, de repetição. Eu sou assim, eu tenho necessidade de repetição. Eu gosto de repetir o lugar que eu estacionei ontem, no lugar que eu estaciono todos os dias, porque como eu me sinto segura, tem previsibilidade na vida. Tu é assim também? Ó, cheguei no meu local de trabalho, estou levando em torno de 20 minutos num dia super tranquilo. No outro dia aí eu levei 25 minutos e é isso. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.